pessoal. Então, olha só, como prometi para vocês, eu vou resolver esta questão aí, essa expressão numérica que está aparecendo aí para a gente. Essa expressão ela foi uma questão do concurso do IFRN para professor de matemática no ano de 2017, tá? E aí é uma expressão que ela tem uma cara que mete medo na gente, né? Porque nós temos aí duas raízes cúbicas, né? E dentro dessas raízes nós ainda temos uma raiz quadrada de 108, que não é exata, né? E aparentemente tá feio aqui o negócio, né? Mas pedia para dizer qual é o valor dessa soma aqui. Então, como eu estou procurando o valor dessa soma, eu vou chamar essa soma aqui de x, tá certo? E ainda mais, essa primeira raiz cúbica eu vou chamar de A, e essa segunda raiz cúbica eu vou chamar de B. Então, na verdade, eu tenho aqui o x, que é o que eu estou procurando, ele vai ser a soma de A mais B. Já melhorou um pouquinho, não é isso? Então, olha só, eu vou pegar essa equação aqui e vou elevar ambos os membros ao cubo. Por que eu vou fazer isso? Lembrem que tanto A quanto B são raízes cúbicas. Então, se eu quero, entre aspas, eliminar essa raiz cúbica, eu preciso elevar a 3. Então, eu vou fazer justamente isso aqui. Então, o primeiro membro é elevado ao cubo, então vai ficar x ao cubo, igual a, cuidado aqui, a expressão A mais B elevar a 3 também, tá? Então, não vai botar aqui A ao cubo mais B ao cubo, não. Isso daqui vai ser um produto notável, o cubo da soma de dois termos, e aí a gente vai precisar desenvolver ele, certo? Então, só abrindo aqui um parênteses, tá? Até colocar aqui de outra cor. Esse A mais B ao cubo, tá, gente? Se você já conseguir ter estudado esse produto notável, você vai saber que desenvolvendo ele, você vai chegar e vai ser igual ao cubo do primeiro termo, que é o A, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, mais o segundo termo elevado a 3, tá? A ideia aqui, vocês estão percebendo que o expoente do A, ele é decrescente. Ele começa no 3, vai chegar aqui, ó, 3, 2, 1. Aqui ele desaparece, porque aqui na verdade é A elevado a zero e A elevado a zero dá 1. Enquanto que o B, os expoentes do B eles são crescentes, até chegar no 3. Então, A ao cubo tem um B elevado a zero aqui. Né? B elevado a zero é 1, então fica aí só A ao cubo mesmo, depois aparece um B, depois aparece um B ao quadrado, depois aparece aí um B elevado a 3, tá? Agora é o seguinte, se você não sabe esse desenvolvimento aqui, né, memorizado, você pode simplesmente aplicar a definição, né, de potência. Tem um A mais B elevado ao cubo. Então, isso daqui eu sei que é um A mais B vezes A mais B vezes o A mais B. Então, fazendo aí, aplicando a propriedade distributiva aqui várias vezes, você com certeza vai chegar aqui A mais B elevado ao cubo vai ser igual a isso daqui, tá? Então, na verdade, ó, então já chego aqui, esse x ao cubo vai ser igual a, quem é esse cubo da soma? A mais, ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado, b mais 3a b ao quadrado mais b ao cubo, tá? Então, gente, eu vou só, na verdade, agora só melhorar um pouquinho esse segundo membro, tá? Não vou fazer nada de operação nenhuma. Vou trazer o b ao cubo para perto aqui do a ao cubo, tá? E esses dois termos aqui, ó, eles têm coisas em evidência. E eu vou colocar essas coisas em evidência. Quem que está aqui comum esses dois termos? É a expressão 3AB. 3 vezes A vezes B. Que está aqui e também está aqui nesse outro termo. Então, vou colocar aqui em evidência 3AB, vou abrir um parêntese, o que vai me restar é só um A mais B aqui, tá?
Vejam só, agora, novamente aí, né, vou reescrever essa equação agora, sei que x ao cubo, x eu estou procurando. Gente, seguinte, quem é a ao cubo? A gente definiu logo lá em cima que o a seria a raiz cúbica de 10 mais raiz quadrada de 108, tá? Só que quando eu elevo isso daqui a 3, ao expoente 3, o que é que eu vou ficar? Eu vou ficar aqui, a ao cubo vai ser igual, né, simplesmente esse expoente 3 aqui ele vai cancelar o índice aqui da raiz, então a raiz vai deixar de existir, então vai ficar aqui, a ao cubo é simplesmente 10 mais a raiz quadrada de 108. Da mesma forma com o b, tá? Nós temos b ao cubo aqui também, então eu sei que b a gente nomeou como sendo a raiz cúbica de 10 menos raiz quadrada de 108, né? E aí, quando eu elevo aqui ao cubo, ambos os membros, eu vou ficar simplesmente que b ao cubo vai ser igual a 10 menos a raiz quadrada de 108. Então, eu vou trazer esses resultados aqui para esta equaçãozinha que nós estamos desenvolvendo ela. Então, a ao cubo vai ficar 10 mais raiz quadrada de 108 mais b ao cubo, a gente sabe que deu ali 10 menos a raiz quadrada de 108. Mais, né, continuando aqui em cima, 3 vezes AB. Gente, e aí a gente precisa ver aqui também, essa questão é muito bonitinha porque ela envolve vários produtos notáveis, né? Quem é A vezes B? Vamos lá. O A é a raiz cúbica de 10 mais raiz quadrada de 108. Quem é B? É a raiz cúbica de 10 menos raiz quadrada de 108. Opa! Eu estou aqui com um produto, né, de raízes de mesmo índice. Então, eu posso, na verdade, colocar só uma mesma raiz de mesmo índice, tá? E dentro aqui vai ficar vezes 10 menos a raiz quadrada de 108. Né? Tudo isso aqui dentro da mesma raiz aí de índice 3, tá? E aqui, gente, a gente percebe o seguinte, olha só. O que está aqui dentro para a gente é um produto notável da soma pela diferença de dois termos, né? O primeiro termo é 10, o segundo termo é raiz quadrada de 108. E aí, né, se você fizer as continhas, distribuir isso aqui vai ficar raiz cúbica de primeiro termo ao quadrado, então 10 ao quadrado, que é 100, menos o quadrado do segundo termo, que é raiz quadrada de 108. Mas olha, raiz quadrada de 108, quando você eleva a 2, dá 108. Né? Então isso aqui vai ser 100 menos 108, ou seja, a raiz cúbica de menos 8. Mas ó, raiz cúbica de menos 8 é, cuidado aí, menos 2. Existe sim raiz de número negativo quando o índice é ímpar. No caso aqui, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, olha só, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Então, que A vezes B, a expressão A vezes B é, na verdade, igual a menos 2. Então, aqui vai ficar 3 vezes menos 2, vezes a soma de A mais B. Perceba uma coisa, a soma de A mais B, né, ele é justamente o que eu estou procurando. É x, A mais B é x. Então, ó, vamos lá melhorar esta equaçãozinha aqui. Vou ficar, então, ó, x ao cubo igual, ó, 108, raiz quadrada de 108, menos a raiz quadrada de 108, isso aqui vai embora, isso aqui dá zero. 10 mais 10 é 20, né? Então, é igual a 20. 3 vezes menos 2 vezes x dá menos 6x. Então, já percebemos aí que a gente fica com a equaçãozinha aí do segundo grau, do terceiro grau. Eu vou só rearranjar essa equação. Vou ficar aqui com x ao cubo. Menos 6x, eu passar o primeiro membro, vai ficar mais 6x. E o 20, quando vier para o primeiro membro, vai ficar menos 20. E no segundo membro não vai restar nada. Então, para eu descobrir quem é x, eu tenho que resolver
essa equaçãozinha aqui do terceiro grau. E aí é o seguinte, gente, eu vou dar uma dica aí para vocês. Toda vez que vocês estiverem aí diante de uma equação polinomial, né, e na verdade vários outros tipos de equações, tá? Você pode testar alguns valores para x que são fáceis de serem testados. Por exemplo, x igual a zero. Você testa aqui x igual a zero e vê se é raiz. Não vai ser raiz, porque 0 ao cubo é zero, mais 6 zero é zero, mas eu vou ficar aqui com menos 20, e menos 20 com certeza não é igual a zero. Então, você testa zero, x igual a 1, x igual a menos 1, x igual a 2, x igual a menos 2. Esses valores são muito fáceis de você testar. Quando você testar aqui o x valendo 2, vai ficar 2 ao cubo, mais 6 vezes 2, menos 20. Fazendo essa continha, 2 ao cubo é 8, mais 6 vezes 2 é 12, menos 20. Isso aqui, ó, 8 mais 2 é 20, 20 menos 20 dá zero. Então a gente acabou de investigar e acabou de encontrar que, então, um dos valores que satisfaz essa equação é justamente o x igual a 2. Então, eu já tenho aí a minha resposta procurada, tá? Então, aqui, x igual a 2 já é o que eu estou procurando, tá? Aí você pode até me questionar, Fábio, mas uma equação do terceiro grau ela não tem três raízes? Tem três raízes, tá, gente? Só que é o seguinte, se você for pesquisar as outras duas raízes dessa equação aqui, essas duas raízes elas vão ser números complexos não reais. Não reais. Que não satisfazem o problema da gente. Por que não satisfaz? Volta aqui para essa soma. Essa soma é esquisitona. Mas esse valor aqui do A, ele é um número real. Ele é estranho, mas ele é um número real. Esse valorzinho de B aqui, essa raiz cúbica de 10 menos raiz quadrada de 108, ele é esquisito, mas também é um número real. Então, quando eu adiciono um número real a um número real, isso aqui me dá um número real. Então, x tem que ser um número real. X igual a 2. Então, as outras duas raízes, que são complexas, mas não reais, não me interessam para esse problema. Então, por isso que a gente só fica com essa beleza de x ser igual a 2, ok? Então, toda essa expressão que a gente tem aqui, feiozinha no começo, ela é, na verdade, uma maneira diferente de reescrever o número 2. Se gostou, compartilha, comenta, me dá like e vamos para a próxima. Vezes 10 menos a raiz quadrada de 108. Tudo isso aqui dentro da mesma raiz aí de índice 3, tá? E aqui, gente, a gente percebe o seguinte, olha só, o que está aqui dentro para a gente é um produto notável da soma pela diferença de dois termos, né? O primeiro termo é 10, o segundo termo é raiz quadrada de 108. E aí, né, se você fizer as continhas, distribuir isso aqui vai ficar raiz cúbica de primeiro termo ao quadrado, então 10 ao quadrado, que é 100, menos o quadrado do segundo termo, que é raiz quadrada de 108. Mas olha, raiz quadrada de 108, quando você eleva a 2, dá 108. Né? Então isso aqui vai ser 100 menos 108, ou seja, a raiz cúbica de menos 8. Mas ó, raiz cúbica de menos 8 é, cuidado aí, menos 2. Existe sim raiz de número negativo quando o índice é ímpar. No caso aqui, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, olha só. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Então, que A vezes B, a expressão A vezes B é, na verdade, igual a menos 2. Então, aqui vai ficar 3 vezes menos 2, vezes a soma de A mais B. Perceba uma coisa, a soma de A mais B, né, ele é justamente o que eu estou procurando. É x. A mais b é x. Então, ó, vamos lá melhorar esta equaçãozinha aqui. Vou ficar, então, ó, x ao cubo igual, ó, 108, raiz quadrada de 108, menos a raiz quadrada de 108, isso aqui vai embora, isso aqui dá zero. 10 mais 10 é 20, né? Então, igual a 20.
3 vezes menos 2 vezes x dá menos 6x. Então, já percebemos aí que a gente fica com a equaçãozinha aí do terceiro grau. Eu vou só rearranjar essa equação. Vou ficar aqui com x ao cubo. Menos 6x, eu passar para o primeiro membro, vai ficar mais 6x. E o 20, quando vier para o primeiro membro, vai ficar menos 20. E no segundo membro não vai restar nada. Então, para eu descobrir quem é x, eu tenho que resolver essa equaçãozinha aqui do terceiro grau. E aí é o seguinte, gente. Eu vou dar uma dica aí para vocês. Toda vez que vocês estiverem aí diante de uma equação polinomial, né, e na verdade vários outros tipos de equações, tá? Você pode testar alguns valores para x que são fáceis de serem testados. Por exemplo, x igual a zero. Você testa que x igual a zero e vê se é raiz. Não vai ser raiz, porque zero ao cubo é zero, mais 6 zero é zero, mas eu vou ficar aqui com menos 20, e menos 20 com certeza não é igual a zero. Então, você testa zero, x igual a 1, x igual a menos 1, x igual a 2, x igual a menos 2. Esses valores são muito fáceis de você testar. Quando você testar aqui o x valendo 2, vai ficar 2 ao cubo, mais 6 vezes 2, menos 20. Fazendo essa continha, 2 ao cubo é 8, mais 6 vezes 2 é 12, menos 20. Isso aqui, ó, 8 mais 2 é 20, 20 menos 20 dá zero. Então, a gente acabou de investigar e acabou de encontrar que, então, um dos valores que satisfaz essa equação é justamente o x igual a 2. Então, eu já tenho aí a minha resposta procurada, tá? Então, aqui, x igual a 2 já é o que eu estou procurando, tá? Aí você pode até me questionar, Fábio, mas uma equação do terceiro grau ela não tem 3 raízes? Tem 3 raízes, tá, gente? Só que é o seguinte, se você for pesquisar as outras duas raízes dessa equação aqui, essas duas raízes elas vão ser números complexos não reais. Não reais. Que não satisfazem o problema da gente. Por que não satisfaz? Volta aqui para essa soma. Essa soma é esquisitona. Mas esse valor aqui do A, ele é um número real. Ele é estranho, mas ele é um número real. Esse valorzinho de B aqui, essa raiz cúbica de 10 menos raiz quadrada de 108, ele é esquisito, mas também é um número real. Então, quando eu adiciono um número real ao número real, isso aqui me dá um número real. Então, x tem que ser um número real. X igual a 2. Então, as outras duas raízes, que são complexas, mas não reais, não me interessam para esse problema. Então, por isso que a gente só fica com essa beleza de x ser igual a 2, ok? Então, toda essa expressão que a gente tem aqui, feiozinha no começo, ela é, na verdade, uma maneira diferente de reescrever o número 2. Se gostou, compartilha, comenta, me dá like e vamos para a próxima.